Olá, amigos. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez para o nosso estudo esse que a gente já acostumou, né, aos sábados, esse, esse ensinamento de André Luiz, que faz parte assim da nossa semana, né, nos abastecermos espiritualmente. Olá, Márcia, tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos? Que bom, né, estarmos aqui para mais um capítulo, né, do livro Entre a Terra e o Céu, como Thelma falou, né, que nos engrandece, nos faz assim refletir com várias questões, incluindo da nossa própria vida, né? E nós vamos recordar, né, Thelma? Hoje nós temos um capítulo Isso. novo, o capítulo 26, mas vamos falar um pouquinho do capítulo 25, que era a reconciliação, quando Amaro volta do encontro, né, no plano espiritual em desdobramento com a Odila, e tem esse entendimento, e ele volta renovado, alegre, feliz, e pensa, por que não estender isso a Zulmira, que está ali, né, muito mal ainda? Então ele vai, eles meio que se reconciliam, ela toma novos ares para poder ficar bem de saúde, porque ela ainda está com a saúde bem debilitada, ainda por conta até das culpas que ela sente pela morte do Júlio, não é, afogado. E isso também, Odila está ali também no seu teste, né, passando por deixar aquela família seguir adiante, se libertando dessas amarras, desses ciúmes, desse sentimento de posse que ela tinha com Amaro. E ela vai também ao quarto de Evelina, faz com que a menina em desdobramento também converse com ela, fazendo com que ela chame a Evelina a responsabilidade de ajudar aquela sua nova mãezinha, né? E o capítulo termina com essa cena linda deles três no quarto, não é? E ela levando o café na cama para Zulmira, essa felicidade que vai fazer com que aquela família, aos poucos, vá retomando a normalidade para novos compromissos que vão surgir, que nós vamos ver agora, a partir de agora. E a gente vê aí que a Odila passa, né, daquela condição de obsessor que a gente, né, via sempre e transformando aí nesse anjo, né, que vai Esse estar anjo protetor, né? protetor, Isso, né? dessa Muito família, uma bom. E uma mudança muito vitória, boa. né? Uma vitória espiritual para ela, né? Embora seja muito difícil, né? Não é Ela não? Vencer ciúmes, vencer conter mágoas. aquele ciúme todo, né? Realmente é um teste muito grande. É Mas hoje isso. a gente vai continuar então a nossa linda história aí, trazendo então o capítulo 26, que também tem muitas emoções, né? O título já está nos dando esse preparo aí, né? Mãe e filho. Então vamos lá. Então a alegria plena coroara o trio doméstico, que é isso que a Márcia estava comentando ali, né? Os três lá no quarto, envolvidos por aquele carinho da Evelina e o carinho da Odila ali indiretamente, né? Que foi envolvendo os três ali nessa amizade, né? Que ressurge ali entre eles. Então, mostrando a expectativa de uma colegial preocupada em receber a aprovação dos mentores, Odila ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, perguntando: terei eu agido corretamente? Lia-se no rosto a necessidade de uma frase estimulante. A venerável amiga aconchegou-a de encontro ao coração. Venceste, valorosa, disse a irmã Clara terna, né? Compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesma. Vimos Odila colar-se a ela à maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. Não te comovas tanto assim, apelou a benfeitora, esculando-lhe os cabelos. Quer dizer, ela também fica emocionada, né, da atitude que ela teve, a coragem, né, e preocupada se tinha feito tudo corretamente, né? Não é, né? Isso. E ela, né? Porque não foi fácil, não, né? Ela vencer.
Porque não é de uma hora para outra que a gente tira todos Uau, esses sentimentos de ódio, de ciúme de dentro do nosso coração, né? com Então, certeza. ela estava fazendo. A gente viu no capítulo passado, quando ela vê o Amaro se aproximando da Zulmira, ela fica trêmula, né? Mas Uhum. a irmã Clara estava lá dizendo: olha, não vacila, né? Vamos adiante. Então é isso aqui, ela se sentindo essa vencedora, é muito bom. Isso mesmo. Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade: Meu pranto não é de sofrimento. Sinto-me agora leve e feliz, como não compreendia eu assim antes. Como eu não, né, compreendia assim antes. Sim, elucidou Clara de modo significativo. Perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imanta-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. E afagando-a, acentuou bondosa: Vamos, deste agora o amor puro e por isso o amor puro não te faltará. De hora em diante serás aqui bem-aventurada mensageira, de vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Quando eu li isso aqui, eu lembrei que a nossa família, tem um anjo guardião responsável ali pelo grupo, né? Isso. E a gente sabe que são espíritos assim, né? Que viveram conosco, que têm uma Espíritos simpatia, familiares, né? Como espíritos Kardec explica para a familiares gente, né? Que a gente tem o anjo guardião, mas tem uma série de outros aí. Aí me lembrou muito E a Vida Continua, né? também. Quando Evelina e o. Como é que é o nome dele? Ernesto? Não, Ernesto, o Ernesto, Ernesto, né, passam a ser esses espíritos familiares que vão tomar conta daquela família ali. Assim é a Odila aqui, né? é. E outra coisa que eu achei interessante aqui, a explicação da Clara, né? Que ela perde peso espiritual, quer dizer, Isso. ela perde aquele visgo no sentido do peso das vibrações que o ódio, né, acumula em nós, a raiva, o ressentimento, tudo isso traz aquele perispírito pesado que os espíritos falam, né? Aquela vibração pesada. Então ela perdeu isso e ganhou aí o amor puro por aquele momento que ela manifestou ali, porque era verdadeiro, né? E ela fala: olha, nossas paixões inferiores nos prendem à terra, nos deixam imantados. E aí é como você falou, né? A gente sabe quando Kardec didaticamente faz aquelas classificações dos mundos e dos espíritos de ordem tal, ele fala que os espíritos puros, praticamente o perispírito se confunde com o próprio espírito Uhum. por conta da sutileza. E aqui o que ela está dizendo, né, é isso, né? O perispírito da Odila ficou um pouco mais leve, né? Por ela ter se desprendido desses sentimentos que você está colocando, né? Raiva, ciúme, vingança, tudo que ela queria ali, né? Então, E aí a gente começa a entender como é que nós podemos nos melhorar espiritualmente falando, no sentido de estar dando leveza ao nosso perispírito, né? Com esses sentimentos, né? Verdadeiros, assim que nós vamos endereçando esse amor puro às criaturas, àqueles que estão à nossa volta, nós trabalhamos isso, né? exatamente. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, que foi o que ela fez, né? De cuja colaboração, quer dizer, ela está completando ali o que ela falou, né? Que ela Uhum. ofereceu esse amor puro e agora ela vai se tornar um anjo guardião ali da família. Então ela continua cedendo o carinho do teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afetividade. E aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar hoje mesmo,
orientar. Hoje mesmo estarás ao lado do teu Júlio. Odila, transfigurada, estampou no semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes. Quando a reconduzimos ao hospital com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção. Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocamo-la ao reencontro. E sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Júlio revelava inexcedível contentamento. Então, acho que ela percebe, Márcia, aí, quanto tempo que ela perdeu, né? Que ela poderia estar ajudando o filho, né? Nesse percurso todo aí de equívocos, né? E quanto a gente, no plano espiritual, o quanto esses sentimentos nos afasta daqueles a quem amamos, né? E, mais uma vez, a gente vê muito isso na reunião mediúnica, né? Quantos espíritos se manifestam que são trazidos por amores e eles não conseguem perceber essas presenças ao seu lado, porque estão tão embotados na vingança, no ódio, né, que não conseguem perceber. Esses amores já se libertaram há tempo, às vezes foram famílias inteiras que sofreram perseguições, foram todos. Essa família já foi e aquele espírito ficou ali preso àqueles sentimentos. E assim era a Odila, né? Não conseguia ver ninguém, somente o ódio que ela tinha pela Zulmira. Né? É isso mesmo. Era a primeira vez depois da morte física que se confiava à romagem tão linda, prorrompendo em exclamações admirativas ante os surpreendentes jogos da luz. Nas vizinhanças do sítio para a qual nos dirigíamos, inalava o ar tonificante a longos raustos, deslumbrando-se na visão da natureza saturada de perfumes e adornada de flores. Extasiou-se na contemplação das centenas de pequeninos que brincavam festivamente, muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho, achava-se mentalmente muito distanciada do nosso grupo. Por isso mesmo, deixava-se conduzir qual se fora um autômato. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com gentileza habitual. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Ela estava tão imbuída, né, de vontade de ver o filho, né, que não pensava em outra coisa, né? E olha, essa beleza, né, que era a primeira vez depois da morte física, ela estava se permitindo, né, ser conduzida num ambiente diferente, com o coração diferente. Né? E aí ela chega lá no Lar da Bênção, que é onde o Júlio está. Isso. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada: Meu filho, Júlio, meu filho! Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou insondáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podem aprender. Não podemos aprender, quer dizer, a gente não pode entender, né? A criança doente transformou-se de súbito. Indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante. Mãe, mãe, gritou respondendo. E alongou os braços, agarrando-se-lhe ao busto. Em lágrimas, Odila retirou-o instintivamente do leito, beijando-o enternecida. Essa coisa dos vínculos, né, entre mãe e filho, que realmente é assim uma coisa de Deus, né? Realmente, porque não dá para entender esse amor, que é algo, como eu falo hoje em dia, surreal. Como o jovem gosta de falar, né? Você vê que, às vezes, eu tenho sempre essa experiência, a gente começa a pensar no filho, o nosso pensamento vai imediatamente até lá, e aquele filho logo se conecta com a gente, no sentido de
captou, né? Então Uhum. é uma coisa assim muito isso em termos de união, de laço, de vínculo, é uma coisa muito linda. Quando se lhe acerenou a desbordante emotividade, sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extremamente ferida. E terminada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral, acentuando contente. Sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu. Contudo, Clara considerou afetuosa. Esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo e certo sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Quer dizer, é um ambiente novo que ela está Isso. experienciando, né? E ela se sente ainda deslocada, porque vamos imaginar, do quadro que ela se encontrava, né? Passar para esse quadro totalmente reverso, né? Realmente causa essa conturbação aí, até assentar todos os, né? E ela não, como são muitas emoções que ela está vivendo, ela também não teve tempo de procurar saber direito dela, não sabe desse passado do Júlio. Então, Não. aqui ela fala: Odila se mostrava compreensivelmente conturbada ante aquela fenda na garganta do menino, né? Sem E entender, aí né? Sem entender. sem entender do que se tratava. E a Clara pede, né, a Blandina e tudo, que ela arrume uma ocupação e que ela possa ser abrigada ali naquele parque, né? Que aí vai aproveitar e vai cuidar do Júlio, né? É. Sim, diz ela, a escola das mães apresenta vastas disponibilidades, informa Blandina prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. E aí ela continua: aflige-me, a Odila, aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo. Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande sem o corpo de carne. Não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Quer dizer, durante esse tempo todo ela não teve condições, né, emocionais de é, conhecer, né, o quadro. Isso, conhecer as questões As da questões que vida envolviam espiritual, né? isso. Ela ter o conhecimento que ela está dizendo para a gente, né? Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande se não tem um corpo de carne, quer dizer, ela não entende aí como funcionam essas questões no corpo espiritual. Então ela diz: Isso. eu não tenho bases ainda para entender. Então, com Porque o ele tempo, desencarna, ela vai, né, estudar. A gente sabe o porquê que ele tem isso, né? ele Ele se desencarna envenenou, né? de uma forma tão diferente, né? Como é que vai aparecer essa situação ali na garganta? Então ela Porque fica. o único conhecimento que ela tem é a desencarnação através do afogamento. Mas Uhum. ela não tem o conhecimento que antes disso, numa outra vida, ele tomou veneno, né? E aí ele causou toda essa lesão no seu perispírito, né? Reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento. Assinalando as doloridas referências maternas, a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajuntando bem-humorada. Clarencio tem a palavra elucidativa, quer dizer, aí ela pede, né, para o Clarencio Uhum. explicar, né? Então, ele vai agora estar se dirigindo a ela. Sim, ponderou o ministro cauteloso, nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas. Isso ele está falando em pensamento ali com
com a Blandina, né? Variados problemas ligados ao caminho da elevação que lhe é próprio. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente. Sorrindo, acrescentou: nosso destino é assim, como um rio. Por mais diferenciado se encontre a distância da nascente, que lhe dá origem, está sempre ligado a ela pela corrente, em ação contínua. E aí a gente vê também uma outra coisa, como é bom a gente ter o conhecimento da doutrina espírita, né? Quando chega no mundo espiritual, nós temos mais, e acho, eu entendo que sim, né? Mais facilidade para entender essas questões, né? Que no caso ali ele tá deixando ali, claro, né? Falando para todos mesmo, né? Olha, ela como é natural, ela vai encontrar pela frente, está dizendo, olha, se acalma, porque você vai encontrar várias coisas, porque tudo isso aqui é muito novidade, né? Ela, o tempo dela de desencarnada, ela estava só num foco. Então, não foi buscar outros entendimentos, né? Só que ela vai chegar lá, né? Assim como qualquer um de nós, né, Thelma? Como você está falando aí, poxa. E, aliás, tem uma pergunta que, se eu não me tem uma engano, no questão Livro dos sobre isso. Espíritos, no Livro dos Espíritos, agora não me lembro o número dela, Não e sei o número Kardec também, pergunta. mas tem lá se o Isso, conhecimento da doutrina, né? isso, ajuda quando a gente vai lá para o mundo espiritual, né? E outra coisa que nos chama a atenção aqui é que ele fala, né? Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos. A maioria da população encarnada pensa que ao desencarnarmos, se nós formos bons, nós vamos para esse céu, né? Ou se nós temos algum mérito, nós vamos para esse céu, que na verdade é um céu muito ocioso, né? Onde nós talvez nos transformaríamos em anjos, em, né? E ficaríamos ali. Ou estaríamos dormindo, né? De alguma Isso. maneira, que não estaríamos visualizando esse sofrimento no corpo espiritual. Isso não é, isso muitas pessoas não sabem disso, né? Porque não entendem nós como sendo corpo físico, aliás, espírito, corpo físico, né? E espírito. Então, Quer dizer, o espírito, corpo perispírito e o espiritual, corpo físico. desculpa, corpo espiritual, corpo físico e o espírito, né? Então, isso é muito importante. Então, ela como não tinha esse conhecimento, quer dizer, a gente começa também a entender que muitas pessoas estão nessa, digamos, fantasia, né? Fora da realidade. E assim os espíritos responderam a Kardec que sim, o conhecimento do espiritismo nos favorece e muito na hora do passamento, na hora, né, de entender a vida espiritual, A mas fora. certeza, né, Márcia, da vida futura, né? Porque Exatamente. Mas não tudo estaria. também depende de cada um, né? Mesmo muitas pessoas que têm esse conhecimento, quando desencarna, o desespero é muito. Então, que a gente faça por onde, a hora que a gente desencarnar, que a gente tenha serenidade, tranquilidade, ligar os nossos pensamentos a Jesus, para que tudo que isso vai acontecer com a gente possa levar isso de uma forma mais tranquila, né? Mais serena, enfim, que a gente sofra menos, né? O importante é nós sabermos o que ele fala aqui. O passado reflete no presente, que as nossas ações sempre vão se refletir, né? De acordo com o nosso essa construção que a gente faz no dia a dia. E aí ele continua: procurarei compreender, disse Odila, mais segura de si. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso esforçar-me.
Todos os que amamos virão ter conosco, mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir mais próximo, terei meus familiares aqui de novo. E não posso olvidar a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos. Passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes, e concluiu: um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. Quer dizer, o espírito tem esse conhecimento, acredito que até, né, a gente tem a ideia de Deus dentro de nós, essa é a ideia da vida futura. Ao desencarnarmos, ao despertarmos, nós temos essa ideia, né? Dependendo do nosso caminhar aí. Não sabemos, a Odila, a gente sabe que ela não foi é, trazida para nós a sua história. Então a gente não sabe que espírito é esse, A gente não qual o sabe do nível, passado não dela, o é? Qual o envolvimento nível, com essa família. né? Qual o conhecimento que ela traz, a bagagem que ela traz. Isso ainda não foi falado, né? Então, mas ela tem uma bagagem. Você vê que ela fala dos entes queridos que vão encontrar, né? A certeza. Eu acho que ela está ali também se referindo que um dia, amanhã, ela fala no porvir, talvez próximo, terei meus familiares aqui de novo. Quer dizer, aí provavelmente ela está pensando, uma hora as pessoas vão desencarnar, eles vão se reunir, né? Mas ela diz que não pode esquecer a necessidade de fazer algo, né? Para Ela está conseguir o bem abrigo, né? consciente É isso. do foco dela agora, né? Que é imperioso Uhum, esforçar-me. Eu tenho que cumprir com a isso. minha parte, né? De renovação aí, desse novo olhar que ela está tendo aí, né? E por largo tempo o comentário edificante brilhou ali na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, até situar-se em definitivo no educandário a que se destinava. A renovada senhora aceitou reconhecidamente e despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar o instrutor acerca dos problemas que me esfervilhavam no cérebro. Isso é André Luiz falando, né? Por que não esclarecer Odila com respeito ao pretérito de Júlio? Seria aconselhável deixá-la entregue às informações deficientes quando lhe conhecíamos extremamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Quer dizer, o André Luiz junta aí três perguntas bem importantes, né? Que ele está ali refletindo e pensando. E aí Clarencio, né, vai, como de outras vezes, ouvir o sereno, generoso, e ele vai responder. Então, quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se. À primeira vista, diz o Clarencio, seria efetivamente esse caminho a seguir. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno. Advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Então, Clarencio aí, né, Márcia, ele está dizendo para nós que tem que ser uma coisa
paulatina, uma coisa aos poucos, né? Que vai revelando essas questões aos poucos, porque diante também da debilidade que ela está espiritualmente falando, emocionalmente falando, seria assim uma enxurrada, né, de conhecimentos que ela ia ter ali, que ela já está, coitada, um pouco perturbada, ficaria pior. Né? E é interessante quando ele bota aqui, além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor da nossa irmã. Então, ele está aqui dizendo, ó, sentindo-se ainda plenamente integrado no carinho, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo. É igual como a gente faz com as nossas crianças, nós vamos deixando que eles descubram as coisas, que aí que tomam o pé se sintam responsáveis por aquilo. É a mesma coisa que eles estão fazendo. Clarencio já sabe que o Júlio vai reencarnar, já sabe que vai reencarnar na família de Zulmira com Amaro, a gente já falou sobre isso. Mas o Odila ainda não sabe. E ele está fazendo com que ela reflita, com que ela se julgue importante nesse processo, né, que isso para ela é bom, e fazendo com que ela comece, ela mesma vai propor essas questões, quer dizer, se sentindo responsável por tudo isso. Olha que coisa fantástica o que eles fazem Despertar conosco. nela esse envolvimento na situação, né? Ela vai se envolvendo aos poucos. Então, o que ele fala? Encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que vai se reconhecer mais responsável. Então, ela vai se fazer, vamos dizer assim, dona das ideias e vai ficar mais empolgada em ajudar, do que já não receber tudo pronto e agora vai. Então, aí ela vai valorizar muito mais as questões. É como a gente faz com os nossos filhos. É um processo, né, de educação mesmo, e que a gente vai deixando com que eles vão descobrindo e tomando responsabilidade sobre essas questões. Bem interessante a didática aqui de Clarencio, né, explicando como eles vão fazer. É. E tem uma frase aqui que eu achei interessante, né? A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar a cota necessária, porque a gente tem o esquecimento do passado, né? Então, quando ela no caso aí não se trata dela, da vida dela, mas de revelações, né, que poderiam trazer uma preocupação maior, né, de repente, até de sofrimento, porque é mãe, né? Então, ela, no caso aí, ele fala, né, que tem que ser a cota como o pão de cada dia. Toda precipitação gera desastres. Então, é uma coisa bem programada, né? No caso, para ser uma Fazer com que a natural. pessoa vá descobrindo aos poucos a Vai verdade, do que fazer, absorvendo, né? Vai entendendo, trazer tudo de uma vez só. vai tomando pé da situação. Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir. Olha só, né? Que didático. Ao passo que, confiando ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zulmira, de vez que a segunda esposa de Amaro substituí-la-á na condição de mãe, oferecendo novo corpo ao filho. Então, ela ainda não sabe o motivo que envolve a Zulmira e o Amaro nesse recebimento desse companheiro, né? Clarencio vai fazer com que ela deduza que Zulmira é a melhor opção para ela. Então, por enquanto, ela ainda não sabe disso. Mas ele vai levar ela de tal forma que ela possa chegar a essa conclusão, né? E ele fala ali que se a gente, se as decisões já fossem comunicadas, ela ficaria anulada na sua capacidade de agir. Assim não, assim ela vai se sentir responsável com essas decisões, né? Clarence, todavia, com o sorriso natural que lhe marcava habitualmente o semblante, aduziu calmo. A vida é uma escola e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Esperemos alguns dias, agora alguns dias,
interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade de volta à Terra. Quer dizer, ela mesmo vai reconhecer a necessidade do Júlio retornar aquele cadinho familiar para o progresso dele, né? Para o bem daquele núcleo. E assim nós terminamos, né? É, Então, com isso, vamos chegamos ver. assim ao final do capítulo 26, né? Esse encontro aí de mãe e filho, bem emocionante, né? Emocionante. Que nos traz muita reflexão. E é isso. Então, até a próxima semana. Márcia, até a próxima semana, Até lá. amigos. E Até lá, até né, Thelma? fiquem com Deus. Até Até lá, lá, amigos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. se Deus quiser.